Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e é com um grande temor e tremor que te pedimos que o Senhor fale conosco. Fale com as nossas mentes e corações. E que essas verdades tão centrais na vida cristã possam tomar forma pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco nesse instante. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Uma palavra às nossas crianças nesse instante, como sempre fazemos. Então eu gostaria, a todas as crianças, que vocês desenhassem um coração no centro da página. Um grande e belo coração. E no centro desse coração a palavra, o nome Jesus, dentro do coração. Um coração com o nome Jesus dentro dele. E aí, logo abaixo do coração, você pode desenhar duas mãos, como se estivessem orando, que simbolizam o nosso relacionamento com Deus. Então, pai e mãe, se o seu filho ainda não escreve, coloca aí dentro do coração o nome Jesus. Depois, ele pode desenhar uma criança orando neste relacionamento com Deus. Ao lado, ela pode desenhar os seus pais, o seu pai e a sua mãe. E aí com ouvidos bem abertos para ouvir os seus pais, o seu pai e a sua mãe. E tudo o que os pais falam assim, por causa que Jesus está no coração, nós podemos ouvir e obedecer. Sabe o sonho de cada pai que tem filhos pequenos? Quando a gente fala assim, olha, vão guardar os brinquedos e tomar banho, porque está na hora do jantar e está próximo de vocês irem para a cama. E aí eu sei que cada pai que está aqui talvez esteja com um desejo no coração de ouvir a seguinte resposta do seu filho: sim, senhor, papai, eu farei imediatamente o que o Senhor me ordenou. Não é um sonho? Não é um desejo? Normalmente eles estão lutando para ouvir. Mas eles vão aprendendo. Eles podem aprender. Então, as mãos, como se estivessem orando, falando com Deus, em um relacionamento com Deus. Um desenho dos meus pais e eu, bem atento, ouvindo a voz dos meus pais. E um terceiro desenho. Muito desenho, né? Mas vamos lá. Eu me relacionando com os meus amigos, na escola, na vizinhança, no prédio. Talvez pedindo perdão por aquilo que eu fiz de errado, ou estendendo, perdoando a outros. Mãos postas em relacionamento com Deus. Meus pais, ouvindo a eles, para obedecê-los,
com os meus amigos, amiguinhos, para perdoar e pedir perdão pelo que de errado fizemos. Esse é o ponto central do nosso texto nessa manhã. E eu gostaria de começar então falando aos adultos, aos irmãos, jovens, adultos, trazendo alguns pensamentos que, por sua vez, pode ocupar a sua mente. Ouçam bem. Eu sou assim mesmo. Vocês têm que me aguentar. Eu nunca vou mudar. É mais forte do que eu. Eu não consigo mudar. Quanto mais eu tento, mais eu me frustro, mais frustração. Ao me deparar com os ensinos da Bíblia, a sensação que eu tenho é que isso não é para mim, é para os outros. É para o pastor, para o presbítero, para o diácono, mas não para mim. Este ensino parece utópico, distante da minha realidade. Talvez os seus pensamentos sejam: isso foi para aquele tempo, pastor. As coisas na realidade da vida não funcionam assim. Jesus e os discípulos eram diferentes. Esses ensinos não são para mim. Talvez você tenha aderido a uma teologia que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu nunca vou mudar, porque eu tento, e frustração é o que eu tenho. Queridos, quando falamos sobre uma vida transformada, tendemos a uma série de caricaturas em mente sobre o que realmente a Bíblia nos ensina sobre mudança e o que aprendemos na vida comum, da cultura e até mesmo de distorções e equívocos a respeito de como as pessoas podem mudar os seus comportamentos, serem livres de hábitos que as escravizam, ou de pensamentos e sensações que parecem enjaulá-las, encarcerá-las. Os pensamentos que eu acabei de falar talvez capturem parte da realidade, das lutas que eu e você passamos a cada dia, a cada momento. Pensamentos e sentimentos que temos quando olhamos para a nossa vida cristã e percebemos que ela é feita de altos e baixos. Eu não sei se você tem essa sensação. Que em alguns momentos da sua vida cristã você está bem, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo, alguma coisa está mudando. Mas em outros momentos, parece que estamos numa espiral descendente, caindo em um buraco. E a sensação é falta de esperança. Na realidade, pode ser que você venha lutando por muitos anos em sua vida com coisas que têm drenado as suas forças, roubado a sua esperança, frustrado todas as suas tentativas, fazendo com que você se sinta muito mais nos baixos da vida cristã do que nos momentos célebres dela. Você se sente assim nessa manhã? Quando você olha para a sua vida cristã? Se você se sente assim, eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus e pedisse: Senhor, fala comigo através da palavra nessa manhã. Quando nós olhamos para a carta aos Gálatas e lemos este versículo, vamos ler todos juntos? Podem colocar aí na tela novamente, o capítulo 2, versículo 20, é possível?
Vamos todos juntos? Vamos lá? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual o contexto em que Paulo escreve esta carta àqueles crentes lá em Gálatas? Queridos, o tema central da carta aos Gálatas é a morte de Cristo, e com a morte de Cristo, nós somos inseridos num novo relacionamento, numa nova aliança, em um novo pacto. O fato de que os cristãos não têm de se tornar judeus ou seguir os rituais externos da lei mosaica para serem aceitos por Deus. Ao requerer tais coisas, e este era o contexto da carta aos Gálatas, aqueles crentes ali na Galácia, Paulo vai falar em sua carta então, que isso é o mesmo que negar o coração do Evangelho, ou seja, quando aquelas pessoas estão começando a acreditar e a viver de uma forma que elas precisam obedecer a alguns rituais da lei mosaica para serem assim aceitas e salvas, Paulo está dizendo, o coração do Evangelho foi roubado, foi tragado. Portanto, esta é a ocasião. A igreja da Galácia foi plantada por Paulo. No entanto, depois que Paulo deixou a igreja começou a receber influências de falsos mestres. Veja aí no versículo 4, capítulo 2. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Eram ensinos legalistas. Se você não fizer isso, então você não vai ser salvo. Como se a salvação fosse alcançada pela nossa obediência à lei. A lei jamais, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, foi dada ao povo de Israel para a salvação. Em todo lugar da Bíblia, homens e mulheres pecadores são salvos pela fé na promessa, ou pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. A lei é então aquele aio ou pedagogo que nos leva à cruz e nos mostra quem nós somos, incompetentes, depravados, incompetentes de alcançar a Deus pelos nossos próprios méritos. Portanto, a lei nos aponta para Cristo e nos mostra a sua obra realizada, consumada de uma vez por todas, para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Agora salvos e habitados por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, buscamos viver de acordo com a sua palavra. Portanto, eis aí a mensagem central deste livro. E aqui no capítulo 12 nós estamos diante de um impasse. O apóstolo Paulo, ele vai ao encontro e ele se encontra com Cefas e outros judeus. E Paulo então está percebendo que a postura do apóstolo Pedro é repreensível. Em outras palavras, é errada. Ele está assim, deixando levar por um temor dos homens e por uma ideia de politicagem pecaminosa. Estes estavam ensinando àqueles cristãos que eles deveriam se circuncidar.
Então, diante deste cenário, Paulo vai repreender o apóstolo Pedro. Isso está aí, diante de nós. No versículo 14 do capítulo 2, nós podemos ler: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo está aqui então detectando um erro. E aquele que está errando não é nada menos do que o apóstolo Pedro. E a Escritura nos ensina, então, que esses eram homens falíveis, pecadores, alcançados pela graça de Deus. E aí Paulo começa a explicar a respeito da lei de Deus, e o papel da lei de Deus, e como mediante somente a fé, o homem é perdoado, é salvo dos seus pecados, da condenação eterna. Mas Paulo vai além, e então aqui nós chegamos ao nosso versículo, o versículo 20, que nós já lemos. Qual o foco do apóstolo Paulo no versículo 20, queridos? Ele não está focando somente na cruz, que nos habilita a sermos aceitos diante de Deus. Ele vai falar que a cruz, ou a obra de Cristo e a nossa fé em Cristo, nos faz perdoados e aceitos diante da presença de Deus. Mas Paulo vai falar algo além dos benefícios da cruz. E eis aqui um parêntese. Quando nós pensamos na obra de Cristo, ou na obra da cruz, pensamos muitas vezes somente em termos de benefícios. Eu era um pecador, e eu criei em Jesus, agora eu fui liberto da condenação eterna. Olhamos então para a cruz somente como um portão no relacionamento com Deus. Paulo está dizendo que a cruz é esse portão para um relacionamento com Deus. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Note também que o foco de Paulo não é a eternidade. Sim, a cruz nos garante a vida eterna. A obra e a nossa fé depositada em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus feito homem, nos garante a vida eterna. A nossa esperança não pode estar nesse mundo, mas na glória do porvir. Mas Paulo, ele não está se detendo somente nos benefícios futuros da cruz, ou seja, na vida eterna. Muitos cristãos se focam nos benefícios da cruz no sentido da salvação. Somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, por isso mediante a fé somos salvos. Ou somente na glória eterna. Ao sermos de Cristo, nos está garantido o céu e as mansões celestiais e a doce e gloriosa presença de Deus por toda a eternidade. Paulo vai dizer que a cruz é mais do que a salvação, é mais do que a vida eterna. Ela é algo para aqui, para agora, para as nossas vidas, no presente. Paulo quer que eu e que você saibamos que a fé ou que a cruz define quem nós somos, ou seja, a nossa identidade. Quando nós falamos de identidade, nós temos muitas vezes dificuldade, queridos. Pensamos talvez em termos de quem você é. E aí pensamos, eu sou um advogado, um professor,
Eu sou um pastor, eu sou um professor. Confundimos quem somos com o que fazemos. Mas a nossa identidade não é definida ou reduzida naquilo que fazemos. O que o texto está nos ensinando é que a cruz define quem nós somos, e porque ela define a nossa identidade, há um potencial aqui e agora para mudarmos, para darmos passos na nossa vida aqui e agora. Portanto, 3 elementos principais da afirmação de Paulo, e como ele demonstra que a cruz de Cristo fundamentalmente muda quem somos e o que estamos aptos a fazer. E o primeiro elemento que extraímos do versículo 20 é a realidade redentiva. Fui crucificado com Cristo e não vivo mais. Paulo está dizendo algo mais do que somos, do que os benefícios da cruz. E o que significa isso? Isso significa que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, fisicamente, nós, eu e você, ao crermos em Jesus, morremos espiritualmente. Paulo vê a si mesmo tão unido à morte de Cristo, que ele pode dizer: eu não vivo mais. Vamos entender mais a respeito disso. Somos pecadores, nascemos em pecado. Sem Cristo em nosso coração, como falamos às nossas crianças, aos nossos filhos, a Bíblia diz que somos cegos para o entendimento de Deus, para um relacionamento com Cristo. Por isso o pecado tem um domínio sobre a minha vida, de uma forma que eu sou escravo do pecado. Mas ao crermos em Jesus Cristo, nós morremos com Ele, espiritualmente. Ou seja, a morte de Cristo, ela tem uma implicação prática na minha vida, em quem eu sou agora. Paulo está dizendo: fui crucificado com Cristo. Todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, diz Paulo, vocês foram crucificados com Ele. Vocês foram unidos espiritualmente na pessoa de Cristo. Uma união espiritual profunda, com implicações práticas para o nosso viver hoje. Ao nascermos, cada um de nós, então estava sobre este domínio e controle do pecado. A morte de Cristo não foi uma derrota, mas um triunfo. Na sua morte física, Cristo quebrou esse domínio espiritual que o pecado tinha sobre a minha vida, sobre a sua vida. Este é um poder espiritual, sobrenatural. E nós precisamos entender e crer nessas coisas. Nós cremos, e porque nós cremos, nós entendemos. O pecado não tem mais o domínio sobre nós. Mas pastor, nós pecamos, não é verdade? Sim, nós pecamos. Mas agora, em nossa nova vida, tendo sido crucificados com Cristo, existe um poder dos céus, disponível a cada um de nós, para mesmo ainda o pecado habitando em nós, nós podemos dizer não ao pecado. Ele não tem o poder mais de nos escravizar. O que Cristo fez na cruz altera permanentemente o que você é agora e quem você continuará a ser. Isso significa, nenhum pecado pode nos dominar a ponto de nos sentirmos escravos. Quando pecamos, tomamos uma decisão de fazê-lo. Isso aqui é importante entender. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo,
e você tem certeza da sua salvação. Você peca porque você está tomando uma decisão de pecar. Não porque você é escravo do pecado. Porque Paulo está dizendo que ele não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Portanto, o pensamento que diz é mais forte do que eu. Eu não consigo me controlar. É um engano do nosso coração pecaminoso. Há um poder capaz de nos habilitar a dizer não e dar passos de mudança. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo vai adiante, queridos. Não existe simplesmente uma realidade redentiva, mas uma realidade presente. Ele diz: mas Cristo vive em mim. A realidade espiritual da nossa união com Cristo, em sua morte, deve ser o fator de fé para darmos passos de mudança em nossas vidas. Passos de mudança em nossas vidas. Não é Paulo quem vive, diz ele aqui no texto. Não é suficiente para Paulo dizer que a morte de Cristo o fez novo. Ele tem algo mais fantástico que isto para dizer. Ele diz que quando ele morreu, o velho Paulo não foi substituído por uma versão 2.0. Não. Mas o próprio Cristo passou a viver na vida dele. O que Paulo está dizendo é que onde o pecado uma vez controlava, Cristo habita e rege. Nossos corações, que uma vez estavam sob o domínio do pecado, agora são o lugar da habitação de Cristo, a fonte final de justiça, sabedoria, graça, poder e amor. Aqui está o potencial do Evangelho. Foi-nos necessário morrer com Cristo, para que Ele pudesse vir e viver em nossos corações. O velho eu morreu, e não foi substituído por um eu melhor, mas pela pessoa de Cristo, que habita em nós. Que habita em nós. Terceiro elemento, os resultados para uma vida cotidiana. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui Paulo torna bem claro os presentes benefícios do viver em Cristo em nossos corações. Não é isso que o texto nos diz? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O primeiro elemento, uma realidade redentiva, o benefício da cruz. O segundo elemento, uma realidade espiritual. Agora eu vivo, agora existe uma nova vida pulsando dentro de mim, um novo coração. Agora como isso se aplica na prática, a minha vida aqui e agora. Eu posso dar passos de mudança. Isso é o que significa quando Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos a alguns exemplos. A mãe cristã, que agora fala com paciência, quando normalmente falava irada, está experimentando a realidade de Cristo vivendo nela. O marido que vinha do trabalho para casa e ajuda sua esposa, embora esteja cansado, está vivendo no poder da habitação de Cristo. A amiga que escolhe deixar para lá as ofensas menores e permanece com a amizade que ela antes teria abandonado, está escolhendo viver baseada na fé do Cristo em mim.
eu perdoo as pessoas. Quando isso começa a acontecer nas nossas vidas, Cristo está pulsando dentro de mim. Por exemplo, o marido que costumava ser grosso com a mulher e os filhos, agora em Cristo, ele pode se tornar um homem amoroso e paciente. Uma esposa que decidia desrespeitar o seu marido, em casa e fora de casa, agora pela presença de Cristo, ela pode respeitar o seu marido. Filhos que antes desobedeciam, desrespeitavam e mentiam aos seus pais, agora, tendo Cristo vivendo em seus corações, possuem um novo potencial, e eles podem obedecer aos seus pais. Eles podem dar ouvidos a eles podem falar a verdade. Aquele que era avarento, ou seja, amava excessivamente o dinheiro, por causa do seu novo potencial em Cristo, ele pode passar a ser generoso. Aqueles que lutam internamente com desejos imorais e possuem a sensação de que jamais vão se livrar de tais desejos pecaminosos, podem mudar e passar a ter desejos santos e puros. Pessoas escravizadas por um sentimento de culpa e vergonha, podem em Cristo confessar os seus pecados, serem perdoadas e se alegrarem com o seu perdão. Pois Cristo na cruz do Calvário cobriu todas as nossas culpas e todas as nossas vergonhas. A obra dele é poderosa, queridos. Satanás quer nos ludibriar para que a culpa e a vergonha seja maior do que a obra de Cristo, mas ela não é. Mesmo que você sinta que ela é, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Creia pela fé na palavra de Deus. Se eu estou em Cristo, eu não preciso viver atormentado por culpas e uma vergonha paralisante. Mas não esqueça, o processo da mudança não é automático. Como se apertássemos um botão e pum! Tudo foi embora do dia para a noite. Seria interessante se fosse assim, não é verdade? Mas Deus não quis que fosse assim. Ele quis que nós tomássemos passos de fé a cada dia. Amanhã, quando o seu coração se encher de ira por alguma coisa no trabalho ou dentro de casa, pense naquilo que Cristo fez e como a presença de Cristo na sua vida te habilita a se controlar pela presença do Espírito Santo e desenvolver e crer que o fruto do Espírito é seu pela fé. Se por acaso você de fato explodir, peça perdão, confesse o seu pecado e mortifique o velho homem. Isso significa que a cada dia seremos tentados. A mudança não é automática, não é ou não acontece com um estalar de dedos, não. Ela acontece pela fé diariamente, quando homens e mulheres se dobram diante do senhorio de Cristo, confessam seus pecados corriqueiramente uns aos outros. Os sentimentos de culpa, de vergonha, são teimosos, mas somos instruídos pelo texto que podemos viver pela fé, crendo que Ele nos amou, crendo que Ele nos perdoou, e porque Ele nos perdoou, nós podemos perdoar o outro. Isso é trazer a cruz e o Evangelho para cá, para aqui e para agora.
Isso é viver baseado no Evangelho. É muito mais do que a graça passada, é muito mais do que a graça vindoura, é a graça e o Evangelho para hoje, na vida de marido e mulher, pais e filhos, amigos. O que Paulo está dizendo é extremamente prático, queridos. Nós podemos viver com integridade pessoal. Para isso nós vamos precisar um do outro. Se a luta está sendo difícil e você está sendo derrotado, peça ajuda. Peça ajuda. Nós somos um exército, e no exército um soldado está ajudando o outro. Não, pastor, eu não posso pedir ajuda. Eu não posso revelar as minhas lutas mais profundas. Isso é feio demais. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? É isso que o inimigo quer. É que você esconda as suas lutas mais pessoais e possa perder de vista a experiência de viver a cruz agora, o Evangelho aqui e agora. E seja assim ludibriado, enganado por sentimentos ou pensamentos que diz: eu não posso, eu sou assim mesmo, eu sou grosso assim, ou eu faço isso. Percebam um exemplo bem prático. Eu não vou falar com ela que venha até a mim. Foi ela ou ele que me tratou mal. Então, eis aí pensamentos e sentimentos que estão controlando as suas decisões e escolhas. O que significa a cruz de Cristo na prática? Eu não quero fazer. Eu não estou me sentindo à vontade para fazer isso. Eu estou desconfortável com isso, mas eu vou fazer pela fé. Eu vou até essa pessoa. Eu vou pedir perdão. Pela fé em Cristo Jesus, mesmo que eu não me sinta bem, eu vou fazer pela fé. Quando você decide não fazer, na prática da vida, você está rejeitando a obra de Cristo, você está rejeitando uma realidade sobrenatural e espiritual, a sua união com Cristo em sua morte na cruz. Você está eliminando e arrancando e jogando fora a cruz de Cristo na prática, na sua vida. E é isso que o diabo quer de mim e de você, que nós eliminemos a cruz, o Evangelho, e vivamos controlados por pensamentos e sentimentos que nos roubam o Evangelho a cada momento, a cada dia. Pastor, é difícil? Sim, é. Um antigo pastor de nome John Owen escreveu um livro chamado A Mortificação da Carne. A experiência é matar o velho homem a cada dia, é fazer aquilo que você não deseja fazer. Eu não quero fazer isso, mas Cristo em mim me ensina a fazer, então eu vou fazê-lo pela fé. Contra tudo que há em mim, contra tudo que eu estou pensando, contra tudo que eu estou sentindo, eu vou viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a vida que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Cristo em mim, implicações práticas para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã, pela instrumentalidade de sua palavra. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!